Eu quero cumprimentar as colegas e os colegas e convidá-los para um momento de reflexão. A nossa disciplina é filosofia e hoje nós vamos ver os conteúdos do módulo 1. Então, a matéria inicial é atividade filosófica. Antes disso, vamos conceituar filosofia. Filosofia é amor pelo conhecimento, é estima pelo saber, é a busca pelo conhecimento, mas de uma maneira séria, comprometida com a verdade. A filosofia, ela busca a verdade. Muito bem. E o que é atividade filosófica ou atitude filosófica? É quando alguém está com os olhos bem abertos a tudo que acontece à sua volta, as coisas que estão ao seu lado, procurando entender, conhecer, saber. É olhar para os fatos, para as situações, procurando uma resposta inteligente, racional, sobre todas as coisas. Então, o filósofo é alguém que busca a verdade das coisas, busca a verdade dos acontecimentos, procurando entender e até conceituar, formular uma ideia, um pensamento sobre aquilo que está à sua frente, à sua volta, né? E sobre as coisas que estão ao seu lado, sobre a realidade em que ele vive. Muito bem. Atividade filosófica, ou atividade da filosofia. A filosofia não é mera contemplação, como alguns imaginam, ou puro pensamento, uma atividade abstrata, difícil e acessível a poucos. Não. Isso é preconceito. Muitas pessoas pensam assim, entendem assim a filosofia. Mas filosofia é reflexão sobre problemas concretos, situações concretas e importantes, relevantes da realidade em que se vive. Assim foram os filósofos pensadores desde a antiguidade, desde o nascimento da filosofia. Eles trabalhavam, pensavam, buscavam respostas para as situações concretas, coisas do mundo em que eles viviam. Assim como os filósofos pensaram essas questões importantes do seu tempo, nós também podemos fazê-lo hoje. Pensar as situações, os acontecimentos, as coisas do nosso mundo, procurando entender e oferecer uma resposta inteligente para as coisas, o significado das coisas e os acontecimentos também. Muito bem. Atitude filosófica. Atitude filosófica seria a busca do saber, do conhecimento, da verdade. Esta busca é a atividade do filósofo. É a ocupação do filósofo. E ela se realiza, acontece, por meio da reflexão, como nós vamos ver adiante. Nós vamos conhecer a filosofia na prática. Ou seja, quando se age filosoficamente, quando alguém age filosoficamente, quando nós agimos filosoficamente, como agiram os pensamentos, os filósofos, os pensadores, como eles agiram, como eles desenvolveram a sua atividade. Muito bem. Agindo filosoficamente. A atitude filosófica pode ser descrita como aquela que não se contenta com o que parece natural, com o que está à sua frente, natural, mas ela busca
entender nos seus pormenores, ela busca entender nos seus detalhes, para saber mesmo a origem, para conhecer os fundamentos das coisas e dos acontecimentos. Então ela não se contenta com o que aparece e com, muitas vezes, com as respostas que chegam prontas a ela. Mas a filosofia procura entender, buscar o conhecimento, a verdade das coisas. Os pensadores na antiguidade buscavam explicar racionalmente os fenômenos físicos e a origem do universo, sem recorrer aos mitos, que era a prática anterior. Quem dava conta de explicar a realidade, a origem da natureza, do mundo, do cosmos, do universo, eram os mitos. Mas os mitos ofereciam uma resposta muito ingênua. Eles explicavam as coisas oferecendo histórias fantasiosas, muito ligada vamos pensar assim, a mitologia, ou assim, as situações, ao que é místico. Eles recorriam a isso. Então as pessoas conheciam o mundo, as coisas, a realidade, contada pelos mitos, ou pela mitologia. O que chegou antes, o que era antes do advento da filosofia, da chegada da filosofia. Então, o universo e as coisas eram explicadas pelos mitos. Mas então os primeiros filósofos, a ocupação desses primeiros filósofos, foi procurar entender, conhecer os fundamentos e as estruturas, ou seja, o fundamento e a estrutura do universo. É a cosmologia. Cosmo, mundo. Logia, conhecimento. Ou ciência, ou conhecimento. Então eles buscavam conhecer, entender o mundo, a origem do universo. É a cosmologia. Pois para eles, os que vieram antes, os que recorriam aos mitos, para eles era preciso, eles lançavam mão desses mitos para explicar a realidade. Mas os primeiros filósofos entenderam que era preciso avançar, além dessas histórias, associadas muitas vezes a deuses criados pela ideia, pelo pensamento humano. Então era preciso avançar e chegar a um conhecimento, ou a verdade. Então a atitude filosófica tende a observar criteriosamente o mundo ao seu redor, isto é, nos mínimos detalhes. Essa é a atitude filosófica. Entender, observar criteriosamente o mundo ao seu redor, isto é, nos mínimos detalhes. A atitude filosófica requer de cada um vontade, disposição interna para a descoberta, buscar o conhecimento, que demanda esforço, atenção, cuidado, exame criterioso. Então, demanda o que precisa é disposição para a descoberta, para conhecer. E o entendimento das ideias e dos pensamentos da realidade. Então, a atitude filosófica requer de cada um vontade, disposição interna para a descoberta e o entendimento das ideias, dos pensamentos e da realidade. Trata-se de um questionamento sincero e interessado em compreender algo ou um acontecimento.
Muito bem. Então, como foi? Como aconteceu? Como a filosofia se desenvolveu ao longo da história? Olha, assim como a história geral está dividida em períodos, a filosofia também esteve presente nesses períodos da história. Lembrem que a filosofia ela trabalha situações concretas, a realidade, o mundo, com os seus diferentes e diversos acontecimentos. Então, a história da filosofia, assim como a história geral, acontece e é dividida em períodos. A filosofia faz parte da história. Ela não é algo abstrato, imune aos conflitos, interesses e necessidades de cada momento histórico. Ela estava lá, presente, oferecendo resposta, procurando entender, conhecer as situações, os acontecimentos e oferecendo então uma resposta inteligente para tudo que estava acontecendo, pelo interesse, responder aos interesses e às necessidades de cada momento, de cada tempo. Assim, os filósofos, pensando as circunstâncias históricas, pensando em responder os problemas concretos de cada período, refletiram e produziram as suas obras em cada período, com aquilo, com a demanda daquele tempo, com o que as pessoas pensavam, estavam incomodadas com as situações, os acontecimentos. Então a filosofia estava ali presente, procurando entender para responder de forma inteligente, oferecendo então uma resposta para tudo que estava acontecendo. Então a filosofia está na história. A filosofia, então, ela estava nos acontecimentos, entre as pessoas, e procurando então responder a todas as situações. A filosofia na antiguidade. A antiguidade é um período que iniciou no século VI antes de Cristo e se estendeu até o século VI depois de Cristo. Esta é o período antigo, né? A Idade Antiga, ou a Antiguidade. E a filosofia esteve na Antiguidade. Quando eles, então, né, a filosofia ocidental surgiu no quarto século antes de Cristo, filosofia ocidental, com Sócrates, depois Platão, seu discípulo, e depois Aristóteles, discípulo de Platão. E eles, a preocupação maior, então, era entender a realidade das coisas, não? O fundamento, a estrutura do universo e outras situações também. Outros temas foram surgindo. Ora, como parte considerável desse período, que nós chamamos de pré-socrático, teve como preocupação a explicação à origem da natureza, sua estrutura e funcionamento, a cosmologia. Era a preocupação maior dos filósofos da antiguidade, conhecer a origem do universo, seu funcionamento, sua estrutura. Filosofia na Idade Média. A Idade Média é um período compreendido entre o século VII e o século XIV. As pessoas estavam submetidas ao governo e ao domínio de um Estado monárquico, basicamente construído sobre a aliança entre famílias nobres e o clero. Este era o cenário, este era a situação, era como vivia a humanidade neste período, na Idade Média. Uma sociedade construída, que existia, da aliança entre famílias nobres e o clero, um domínio monárquico.
A filosofia medieval pensava as provas racionais da existência de Deus, a possibilidade de conciliação entre fé e razão, a relação entre religião e política, Estado e Igreja, essas tensões. Isto que eles trabalhavam e pensavam. E era o que estava em voga, o que as pessoas estavam interessadas e pensavam. As coisas giravam, né, em torno desses temas, né? Principalmente, né, sobre a religiosidade das pessoas. Os filósofos importantes desse período são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, doutrinadores da Igreja. A Idade Moderna é um período que teve seu início no século XIV. O modelo medieval de aliança entre monarquia e igreja estava desgastado. A igreja influía, ela tinha uma influência muito grande sobre o Estado. O Estado estava quase que submetido às ideias, aos pensamentos e ao que dizia, o que afirmava a igreja. Mas esse sistema, né, como nós estamos afirmando, estava já desgastado. E ao passo que, neste período, surge então a burguesia. Essa estava em evidência e começava a apresentar-se como uma força política cada vez mais expressiva. Eram aqueles que tinham a propriedade dos meios de produção, aquelas pessoas que tinham posses, que tinham terras, que estavam mais, ou estavam bem localizadas, né? Bem situadas, né? Na sociedade, a burguesia. Essa, então, na Idade Moderna, começa a surgir como uma força política. A Idade Moderna foi marcada por grandes descobertas e conquistas territoriais decorrentes da expansão marítima. As Américas, né? As Américas foram descobertas nesse período, né? Na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, com as grandes navegações, a expansão marítima, o avanço da ciência. Isso é bem notório. O avanço da ciência na Idade Moderna. Por meio da razão, o homem evoluiu. Todo conhecimento válido advém da ciência. Olha que passo, olha que avanço, não é? O conhecimento através da ciência. A ciência é uma maneira também, uma forma de conhecimento excelente, porque ela se apoia em fatos, em um exame, criterioso. Né? Então a ciência é respeitada, é uma forma muito excelente, séria de conhecimento. Então as ciências estavam ali nesse período avançando. Olha, lembrem que eu quero informar, né, as colegas e os colegas que no início tudo era do interesse da filosofia, todas as ciências, né? Então tudo estava ou pertencia à filosofia. Depois foram desmembrando, se tornando autônomas, né, as ciências. Mas as ciências na Idade Moderna, ela vai crescer, vai desenvolver, principalmente porque o clero agora, a igreja, não tinha aquela força política que tinha antes, né? Quando ela afirmava sobre algum tema, né? Então todos deveriam concordar.
Então a ciência ficou, na Idade Média, paralisada. Mas na Idade Moderna, então, a ciência pôde desenvolver, né, livremente e trouxe avanços, né, nesse período. A filosofia na Idade Contemporânea compreende, então, esse período, o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, 1789, até os dias atuais, a Idade Contemporânea. Desde a Revolução Francesa, 1789, foi um marco, até os nossos dias, a Idade Contemporânea. Reflete, entre outros temas, sobre o modo de produção capitalista. Ele vai ver, examinar e procurar saber até que ponto isso é bom, como funciona, como são as coisas, né? E os benefícios que nós temos com esse modo de produção capitalista, que é a ideia de progresso ininterrupto, além do que opera a ciência. Um modo de produção capitalista, como é? O modo de produção e organização da economia e da sociedade baseado na produção e também no conflito entre essas duas classes. A classe proprietária dos meios de produção, que é a burguesia, e a classe que não tem a posse dos meios de produção, que é o proletariado. E que para sobreviver, o proletariado, o trabalhador, precisa vender a sua força de trabalho à primeira classe, que é a burguesia. Então, esse conflito, né, entre essas duas classes, né? A proprietária dos meios de produção, a burguesia, e o proletariado, que vende a sua força de trabalho para sua subsistência, para sobreviver. Então é algo que foi pensado, né, com instância, assim, com atenção nesse período da história. Muito bem. Vamos ver então as áreas de investigação da filosofia. Nós falamos que tudo era filosofia, todas as ciências estavam postas, estavam colocadas na filosofia. Algo bem abrangente, né? Toda a ciência. Mas depois as ciências foram emancipando, se tornando autônomas. Mas algumas ainda fazem parte. São áreas de interesse da filosofia, são campos da filosofia. Olha, então nós vamos ver algumas áreas de investigação da filosofia, ou alguns campos da filosofia, de interesse da filosofia. O primeiro que nós elencamos aqui, vamos apresentar, é estética, no campo da filosofia. Ou a arte, ou a filosofia da arte. Estuda o que é arte e o que é belo, o bom gosto artístico, além das relações entre arte e outras esferas da vida humana, como sociedade, política, a ética, ao longo dos tempos e em diferentes contextos e culturas. Então, a estética, ela quer entender, ela quer mostrar, e ela quer mostrar ou sugerir o que é belo. Ela vai apresentar o belo. Ela vai mostrar o belo. Ela vai ver o belo. O que é belo nas coisas, o que é belo nas pessoas. Ela vai mostrar o belo. O que é a produção artística, né? O bom gosto artístico, né? Então,
a estética, né? Então ela vai procurar entender a arte e também a arte nos períodos da história, né? Como a arte acontecia, né? Nos determinados períodos da história. Então a estética ela vai estudar o belo, a arte. Muito bem. A metafísica, outro campo de investigação da filosofia. Outra área de investigação da filosofia. Metafísica. É algo que está para além da física, ou para além do mundo físico, desta realidade em que nós vivemos aqui, do mundo físico. Né? Então vamos ver isso. A metafísica investiga os princípios e as primeiras causas de todas as coisas. Avalia tudo que não possui realidade física, tá vendo? Ou materialidade concreta. Os conceitos de Deus, de alma, por exemplo. Dentre outros muitos assuntos. São objeto de discussão da metafísica. Ela procura conhecer e entender as coisas que estão para além do mundo físico. Entender, conceituar as coisas, né? Então a metafísica, ela trabalha essas situações sobre coisas que existem, mas não têm materialidade, né? Como a alma humana, como as paixões e situações, né? Muito bem. Outra área de investigação da filosofia, outro campo da filosofia é a lógica. A lógica estuda a validade do raciocínio. Ela é uma ferramenta essencial para a compreensão e avaliação do pensamento humano. Ela procura entender, conhecer e saber quando nós estamos pensando corretamente, quando tem sentido, quando nossa maneira de pensar, de articular as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa racionalidade, estão na direção certa, que vão nos levar ao conhecimento. Então, a lógica, ela é uma ferramenta essencial para a compreensão e avaliação do pensamento humano, a lógica. Volta-se para os raciocínios considerados concretos e verdadeiros. O encadeamento das ideias, analisa as formas e as regras do pensamento, como o pensamento pode ser demonstrado e por que ele pode ser falso ou errado. Ela vai avaliar. Isso é a lógica. Outro campo de investigação da filosofia, outra área de interesse da filosofia, é a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, que é a parte da filosofia que estuda as diferentes formas de conhecimento. Observa o conhecimento, como o conhecimento é construído e qual o seu alcance e potencial. E ela vai pensar a razão e a experiência, principalmente, né? São duas formas de conhecer o mundo, através da nossa racionalidade inata, coisa que nós temos na nossa humanidade, né? Nós nascemos com essa capacidade de pensar, de raciocinar, de entender, coisa que nós temos com a gente mesmo, né? O uso da razão para se chegar ao conhecimento. Então, a racionalidade. Isso nos lembra René Descartes, né? Filósofo do século XVII, que entendia que o conhecimento vem através da razão. E depois, uma outra forma de conhecer o mundo é através da experiência sensorial, através dos nossos sentidos, através das experiências, nós conhecemos o mundo.
Isso nos lembra os ingleses, né? Os ingleses. O empirismo, né? Então eles entendiam que o conhecimento vem através da experiência sensorial. Né? John Locke, David Hume, Thomas Hobbes, outros filósofos modernos, né? Ingleses. Muito bem. Então, e existem outras formas também de conhecer o mundo, né? O senso comum, quando um grupo, uma comunidade concorda sobre um determinado tema, assunto, tem a mesma afirmação, tomam a mesma direção, seguem a mesma ideia, o mesmo pensamento. Existe concórdia nos interesses, seguem na mesma direção. Então é o senso comum. Interessante que às vezes nós procurando encurtar o caminho, deixamos de pensar e seguimos o senso comum. E até sem verificar se o grupo está correto ou não. Se aquela é a melhor resposta, que é a melhor maneira para seguir. Então nós vamos concordar, achamos que é confortável, seguir o senso comum e nem avaliamos, nem analisamos se de fato eles estão certos ou não, as pessoas, né? O grupo, se está certo ou não. Então isso é o conhecer o mundo através do senso comum, da explicação, da maneira como o grupo, a comunidade trabalha as questões, né? Outra forma de conhecer o mundo é através da sabedoria popular, que vem da experiência, da observação da natureza, que vem de geração em geração. Então nós vamos organizando esses pensamentos, seguindo esses pensamentos, temos conhecimento e seguimos, né? Uma coisa que as pessoas acreditam, pensam, afirmam, entendem que as coisas são assim, né? Então eles entendem, né? Até, e isso é livre de estudo, né? De uma análise mais séria, né? Então é uma coisa assim, é um conhecimento mais espontâneo, né? É uma coisa que não se aprende na escola, num banco, numa cadeira de academia, né? Então é sabedoria popular, né? Então veja que o homem lá na zona rural, ele sabe muito bem quando vai chover ou não, observando o movimento dos pássaros, os ventos, as nuvens, né, olhando para o céu, e, enfim, outras coisas ajudam ele a compor, né, essa ideia a ideia sobre as coisas, né, sobre o tempo, se vai chover ou não, enfim. Também aquela erva mais indicada para o chá, para aquela determinada situação, aquele incômodo que ele está sentindo, ele já vai da natureza, com a sua experiência, ele sabe o que é melhor, né? Ele usar para abrandar aquele incômodo, né? Aquela dor, enfim, qualquer indisposição que ele pode ter, né? Então, sabedoria popular. E também os mitos é uma forma de conhecer o mundo, através da mitologia, né? Dessas histórias fantasiosas, resultado da imaginação humana, né? Os mitos, né? A religião também é uma forma de explicar o mundo, a realidade, de conhecer o mundo, né? Através da religião. Né? E a ciência, né? A ciência como eu falei agora há pouco, é uma forma, uma maneira muito séria de conhecer, de chegar ao conhecimento, né? Então, veja, alguém vai ao médico, né?
uma situação que precisa ser resolvida, né? Um incômodo, que ele está, alguma coisa que está o afligindo, né? Tirando o seu sossego, né? Então, algum problema que ele está sentindo, né? Em algum órgão, né? Em alguma coisa assim, ele vai procurar o médico. Aí o médico, então, faz exames, pensa depois dos exames, um diagnóstico, né? Então ele faz exames de laboratório, de imagem, outros exames que ele julgar necessário, ele faz, e, e ele já constrói um diagnóstico. Aí comunica ao paciente, olha, você está com essa dificuldade, você está sofrendo desse mal, que nós vamos tratar. E a minha sugestão é esta, né? Então ele vai pensar remédios, assim, prescrever remédios, uma dieta, né? Aí o paciente pode questionar, mas doutor, mas como? Será que eu tenho mesmo essa enfermidade de fato? Eu estou sofrendo desse mal? O senhor está certo, né? Aí o médico argumenta, não, eu estou certo. Eu estou certo. Por quê? Eu estou dizendo isso para você porque os exames mostram. Os exames que nós fizemos, imagem, laboratório, outros exames, né? Nos indicam essa realidade. E depois eu estudei, em uma academia eu estudei, então eu me sinto preparado para oferecer a você um diagnóstico. Tá vendo? Então aí o paciente concorda, né? Fala assim, não, muito bem, tá certo, então tá certo, né? Então, muito bem. Tá vendo? Então a ciência é isso, ela se apoia em fatos, em exames, né? Em situações assim, um estudo detalhado, sério, responsável, honesto sobre as coisas. E depois ela vai oferecer a sua resposta, né? Então a ciência, todas as ciências, né? Então é uma área excelente, né? De conhecimento. Então isso é a teoria do conhecimento. Uma outra área de investigação da filosofia, outra área de conhecimento da filosofia, é a filosofia política. A filosofia política ocupa-se dos princípios e fundamentos de diferentes sistemas de governo. Reflete acerca de conceitos como Estado, poder, autoridade, direito, lei, justiça, regimes políticos, ideias de conservadorismo, revolução, dominação, ideologia, autoritarismo, entre outros. Então, a filosofia política vai pensar estas situações. Ela vai trabalhar esses temas. Ela vai procurar entender, conhecer e conceituar filosofia política. E isso já vem sendo trabalhado desde a antiguidade, né? Aristóteles, né? Ele já pensava a política. E ele falou muito bem sobre política, né? Ele disse assim que o ser humano é um animal político. O ser humano, ou seja, o ser humano é um animal social. O ser humano é um animal que vive na cidade. E na interação com as pessoas da cidade, no convívio com as outras pessoas, na cidade ele encontra a sua felicidade. Na reciprocidade, né, dos serviços, dos produtos, das coisas, né, nos oferecimentos, né, na comunicação com o outro, né. Então ele entendia que isso faz parte da essência do ser humano. Né, a essência do ser humano é ser social, ser político. Então nós somos políticos quando nós temos interesse nas questões da cidade. Quando nós entramos
quando nós participamos da discussão, quando nós nos envolvemos com as questões, com os problemas da cidade. E nós temos interesse, não é? Que a cidade vá bem. Porque quando a cidade vai bem, nós vamos bem também, nós somos felizes, né? Quando a saúde pública caminha bem, o transporte público, a conservação dos prédios públicos, né? Das vias públicas, né? Dos órgãos, o funcionamento das repartições, né? E quando tudo é bem administrado, cuidado, com zelo, com atenção, de uma maneira honesta, interessada no bem comum. Então, quando nós nos envolvemos, nós procuramos olhar com atenção, quando nós olhamos com atenção, procurando entender e emitimos o nosso parecer, a nossa ideia sobre os acontecimentos, quando nós envolvemos, quando nós até exercemos cidadania, escolhemos os nossos representantes, né? Quando nós somos cidadãos, nós somos políticos. O que é uma atitude cidadã? É o indivíduo que busca os seus direitos, e observa os seus deveres. Aí ele é cidadão. E a cidadania, o cidadão assim, ele está exercendo cidadania. E por isso ele é político, porque ele está na cidade, se envolve com as coisas da cidade, participa, cumprindo o seu papel na sociedade, na cidade, e observando, atendendo as coisas que é da sua competência, os seus deveres. Tá vendo? Então, pensando assim, todos nós somos políticos. Não é só aquele que trabalha na repartição pública, aquele que nós indicamos, escolhemos como nosso representante, que está lá em uma das esferas do governo, atuando, não é? Legislando ou executando as leis, cuidando, né? Ou também em outras áreas, né? Então, não só eles, não são somente essas pessoas que são políticas, nós somos políticos, porque nós vivemos na cidade, estamos atentos aos acontecimentos, nós emitimos a nossa ideia, o nosso parecer, a nossa opinião sobre as coisas. Então nós somos políticos. E é assim que todos devem ser. Né? E a essência do ser humano é essa, viver na cidade. Por isso ele é um animal político, um animal social, viver entre as pessoas. Não é como os animais silvestres, que vivem no ermo, vivem lá na mata, distantes, isolados. Né? O ser humano, ele gosta de viver junto das pessoas, se comunicar, conversar, falar, trocar as ideias, né? Opiniões, receber benefícios desses relacionamentos e oferecer também algo de bom também às outras pessoas que estão com ele na cidade. Então a filosofia política trabalha os conceitos de Estado, poder, autoridade, direito, lei, justiça, os regimes políticos, as ideias de conservadorismo, revolução, dominação, ideologia, autoritarismo, entre outros. Muito bem. A ética é um outro campo por excelência, um campo importantíssimo nesses nossos dias, né? Sempre foi importante, né? A ética, né? Nós lembramos do Aristóteles agora há pouco, né? Aristóteles também trabalha, né? A gente pode até pensar nele como um expoente, né? A ética, né? Então, ele também foi tema de interesse do pensador da antiguidade, né? A ética. Então, a ética é o que é? A ética reflete acerca dos valores da ação e da atitude dos homens,
bem como investigação das bases da justiça e da melhor adequação do indivíduo ao seu meio social. Então a ética vai pensar, aliás, a ética são reflexões que nós fazemos. Reflexões que nós fazemos sobre as coisas, sobre as situações, sobre os acontecimentos, né? Ela pensa o comportamento humano, a atitude humana. Ela vai pensar sempre, ou melhor, a ética vai indicar sempre o bem, vai sugerir sempre o bem. A ética vai inclinar-se para o bem. Interessante que não é só o meu bem particular, o meu bem, mas o bem do outro também, o bem do grupo, o bem da comunidade, o bem da sociedade. As coisas precisam ser boas para mim e para o outro também, e para todos. Então a ética ela inclina para o bem, ela vai avaliar o comportamento humano. E a ética é reflexões que nós fazemos no momento da ação, tá vendo? E uma outra particularidade, outra interessante, né, atitude ou ação ética é questionar a moral. Nós vamos ver que existe uma diferença entre ética e moral. Às vezes nós pensamos que as duas são a mesma coisa, né? Mas não, elas são distintas, né? A ética e a moral. A ética são reflexões que nós fazemos no momento da ação. E a moral ela vem pronta, chega pronta. São regras, normas, na forma de estatutos, de regimentos, de leis, que nós devemos observar, seguir. E em cada ambiente que nós frequentamos, existem normas e regras que nós precisamos seguir, observar, cumprir. E quem pensa a moral é quem tem autoridade naquele ambiente. Pensando no convívio social, pensando na finalidade daquele espaço, daquela instituição, daquele local. Então ele vai pensar regras e normas para viabilizar o convívio das pessoas e também o avanço nos objetivos, né, para se chegar ao que se deseja, né, a finalidade das coisas, né? Então a moral existe para colocar ordem, né? Ordem para ordenar as coisas, né? Então, mas vamos lá, vamos ver. Então a ética reflete acerca dos valores da ação e da atitude dos homens, bem como investigação das bases da justiça e da melhor adequação do indivíduo ao seu meio social. Conceitos como vontade, responsabilidade, liberdade, dever, obrigação são exemplos discutidos pela ética. Ela vai pensar os valores morais, o agir humano, e trabalha as questões como o bem e o mal, o certo e o errado, a justiça e a injustiça. É interessante, né? Então a ética vai nos ajudar. São reflexões que nós fazemos quando nós precisamos entrar em ação, quando nós vamos agir. Então é bom, o que é recomendado é pensar, refletir antes de agir. É refletir antes de entrar em ação. Pensar, ponderar sobre as situações, sobre as coisas que estão diante de nós, para depois agirmos, conscientes e sempre voltados para o bem. Não somente o meu bem, mas o bem do outro também, ou o bem do grupo, ou o bem da sociedade. Não é?
Então, a ética, ela vai pensar essas questões, né? O que é, como o bem e o que é o mal, o certo, o errado, a justiça e a injustiça, né? E ela sempre vai recomendar o bem, o bom, né? E interessante que a ética, ela vai questionar, inclusive, a moral. Ela vai questionar a moral. Existe uma moral que chegou pronta, né? Ela chega pronta. A moral está pronta. Aí a ética, ela vai refletir. Mas será que essa regra está trazendo benefício mesmo para o grupo? Será que essa norma aqui não poderia ser mudada para melhor? Será que a gente não pode fazer alguma mudança ou alguma concessão no sentido de trazer mais benefício, uma coisa boa para todo o grupo, para nós, né? Será que essa moral está correta, ou essa regra, essa norma, esse estatuto pode ser modificado, pode ser pensado? Então a ética vai refletir a moral, vai verificar se ela está correta ou não, se ela tem validade ou não, se ela está caminhando bem ou não, né? Então a ética vai avaliar a moral, inclusive, tá vendo? Né? Então ela vai discutir, ela vai entrar nessa discussão, a ética, né? Vai avaliar, inclusive, a moral. Muito bem. Então vamos avançar. Nós falamos, né, o senso comum, que é uma forma de conhecimento, né? Então vamos rever um pouco aqui. Agora, projetado aqui o conceito, né? Senso comum, conjunto de crenças, valores, opiniões, gostos, modo de pensar e agir de uma comunidade. O senso comum é um saber que resulta da experiência da vida individual e coletiva. Hábitos, costumes e tradições, rituais, os ditos, os provérbios, as opiniões populares são manifestações do senso comum. As pessoas entendem, apoiadas em alguma coisa, né? Em alguma cultura, né? Em ritos, provérbios, opiniões populares, tradições, e por isso, né? Observando esses princípios, ela segue naquela direção, né? Então, o grupo, né? Ou a pessoa. Então, é o senso comum. Então, nós vimos também, e vamos ver agora, o conceito de sabedoria popular. Conhecimento passado de geração a geração e que tem, na maioria das vezes, uma visão mística para explicar uma realidade ou para justificar uma ação, né? Ou para trabalhar uma ideia, ou para se chegar a um propósito, um objetivo, ou chegar a um objetivo na realização de um propósito, né? Então ela se apoia nessas coisas, sabedoria popular, né? Então, viu a diferença? Apreciaram a diferença sabedoria popular da ciência, como são diferentes, né? Não é? A sabedoria popular, ela vai se apoiar muitas vezes numa visão mística, né? Religiosidade, ou em coisas assim que vêm da experiência, que vêm da observação, né? Então ela não tem necessariamente vínculo com a escola ou ciência, não está ligada, necessariamente não. Sabedoria popular. É um conhecimento espontâneo, né? Que vem de uma experiência, que vem da experiência das pessoas, ligadas muitas vezes a tradições, até uma visão mística, né? Um conhecimento passado de geração a geração, os pais, os avós vão transmitindo aquele conhecimento, aquela sabedoria. E muitas vezes essas coisas, esses saberes são úteis também. É uma forma de conhecer o mundo. Pode ser entendida como o saber que vem da relação com a natureza, com o meio ambiente e com a comunidade na qual
a pessoa está inserida, né? Então, sabedoria popular. Muito bem. Vamos avançar. Então, o mito e a ciência. Nós estamos trabalhando agora as formas de conhecimento, né? Nós estamos vendo as áreas de ocupação, as áreas de interesse da filosofia, de investigação da filosofia, os campos da filosofia. Agora nós estamos falando sobre as formas de conhecimento, né? Ligada à epistemologia mesmo, né? A teoria do conhecimento. Então, os mitos, conceito. Mitos são narrativas que se valem de elementos sobrenaturais e fantásticos para explicar a origem do universo, para a cosmologia, né? Para explicar a origem do universo, os mitos, né? E as pessoas lançavam mão, né, dessas histórias, da mitologia, para entender os acontecimentos, né? Naquele período, né? Então trovejava aquele barulho, aquele estrondo no céu. Ah, os deuses estão irados, estão aborrecidos com alguma coisa, precisa aplacar a ira deles, precisa, não é? Então, é um exemplo, né? Bem aqui, um exemplo. Então, mas isso aí é um exemplo, né? Mas é assim. Então, a mitologia explicava as coisas, né, com essas histórias, né? Então, a mitologia. E dos fenômenos naturais da humanidade, os mitos, né? Então, são narrativas que se valem de elementos sobrenaturais e fantásticos para explicar a origem do universo e dos fenômenos naturais da humanidade, do destino, dos sentimentos e dos deuses, né? Então, a teogonia é diferente de teologia, né? Teogonia é a origem dos deuses, letra minúscula, desses deuses, fruto da imaginação humana, enfim, muitas vezes ligado a mitos, né? A mitologia, né? Então, a teogonia. E cosmologia, então, nós vimos que é o estudo do universo, da origem do universo. Então, os mitos, né? Uma forma de conhecimento também. Bom, vamos agora avançar para um tema aqui e que compõe, né, é parte do nosso livro, o módulo 1, que é a razão crítica. Vamos ver, então. Parece que ficou junto aqui, né? Principalmente porque está ligado à ciência, né? Então apareceu junto aqui. Aliás, eu que preparei os slides, né? Eu coloquei junto aqui, mas enfim, vamos ver, né? O conceito, o que é essa razão crítica. Razão crítica é pensar criticamente a respeito de um determinado assunto. A razão crítica não aceita as coisas como elas são, como elas se apresentam assim, sem questionar. Mas ela vai questionar, ela vai criticar. Ela questiona, analisa as estruturas de poder, as desigualdades, as injustiças na sociedade. Então a visão, são exemplos, né? Então a visão crítica é isso, a razão crítica é isso, ela vai questionar, ela não é algo que fica acomodado no que surge diante dela, mas ela procura saber, conhecer, investigar, conferir, entender, saber se de fato aquilo é verdade ou não, se está certo ou não, a validade das coisas, né? Então ela vai pensar de uma maneira crítica, né? Ela vai criticar, ela vai juntar a isso, né, a sua opinião, sua ideia sobre aquilo, né? É a razão crítica. Diferente da visão acrítica, né? A palavra acrítica já diz, né? Então, é aquilo que aceita sem questionar. Uma forma passiva, né? Acomodada, despreocupada, que recebe as coisas sem analisar, sem avaliar, sem entender, sem
sem interesse em saber se são assim ou não, se são verdades ou não, sabe? Então ela aceita sem questionar, não questiona. Então é o avesso, né? Da visão, da razão crítica, né? É o contrário. É a visão acrítica, né? Quando se recebe as coisas, as informações, as coisas que chegam, sem analisar, sem criticar, sem questionar, se acomoda com aquilo. Então, a ciência, como nós vimos, é um conhecimento que inclui sua garantia e validade, né? Então, garantia e validade, tá vendo? É uma forma muito séria de conhecimento, né? Excelente. De conhecer o mundo através da ciência. Conhecer o mundo através da ciência. Então, ela verifica e é inquestionável, né? Ela alcança os resultados dela, sempre apoiados numa verificação séria, exaustiva, né, de uma situação, para se chegar a uma ideia, né, a um conhecimento. A ciência se constrói com base na comprovação de ideias, de situações, né? Então, comprovação, né? Então, tá vendo? Apreciaram essa diferença dos mitos, né? E a ciência, né? Muito bem. Vamos lá. Olha, também aparece em nosso livro, né? Está um pouco deslocado do que nós estamos vendo, né? Na sequência, mas também é conteúdo do nosso módulo 1, do nosso livro número 1, volume 1 da nossa disciplina. E Sócrates e a importância do diálogo na busca do conhecimento, né? Então, esse era o expediente do Sócrates, né? Então, ele buscava o conhecimento através do questionamento, do diálogo. Então, o Sócrates ele entendia que é possível chegar ao conhecimento através do diálogo, né? Do questionamento, fazer perguntas e até usar a ironia, né? Esse fazer perguntas, né? Essa maêutica, né? Então vamos lá, olha, Sócrates, anos 469 a 399 a.C. E o método socrático, né, o método de Sócrates, foi o questionamento, o fazer perguntas, principalmente aos mestres de então, aos mestres do seu tempo. E onde ele fazia esse trabalho, né, de busca do conhecimento, de questionamento, de fazer perguntas, do diálogo, numa praça muito grande, ampla, que existia lá em Atenas, né, a Ágora. Então lá aconteciam muitas coisas, né? Desfiles, mercado, conferências, né? Palestras, assim, exposições de ideias, disputas de atletismo, tinha uma infinidade de coisas. Era um lugar de encontro. Era o lugar onde as pessoas se encontravam para diversas finalidades, muitas coisas. E lá estavam os mestres, né? Os especialistas, né? Os diferentes assuntos, né? Temas, né? Os especialistas, os que eram reconhecidos como mestres naquelas áreas, né? Sobre aqueles assuntos, aqueles temas, os mestres, né? Então, o Sócrates ele buscava principalmente essas pessoas para fazer perguntas. E olha, naquela época, né? Então, esses que buscavam conhecimento, porque tudo, lembra, né? Tudo era filosofia, né? Então, quero dizer, com relação a conhecimento, busca de conhecimento, né? Depois dos mitos vem a filosofia, depois que as ciências vão se desmembrando, mas enfim, nesse período, né? Então, os pensadores, os filósofos, os mestres, né? Estavam lá na praça e o Sócrates fazia perguntas.
E esses mestres, eles tinham um colegiado, né? Eles tinham um discipulado, discípulos, né? Que seguiam o mestre. E o Sócrates tinha os seus discípulos. E quem eram os discípulos de Sócrates? Eram os jovens, a juventude ateniense, que seguia o Sócrates nesse seu trabalho, nessa sua atividade filosófica, nesse trabalho de busca do conhecimento. Então ele ia acontecer os encontros, né, com os mestres, ele ia questionando, mas os mestres, em grande parte, né, em grande medida, né, de vezes, né, não sabiam responder as perguntas que Sócrates fazia, sabe? Eles eram mestres naqueles temas, eram inquiridos sobre aqueles temas, o Sócrates perguntava sobre aquilo, conferindo se eles sabiam ou não, e na busca da verdade, e eles não sabiam responder às perguntas do Sócrates. Então, com isso surgiu uma situação embaraçosa, né? Um desconforto muito grande para aqueles mestres. E ainda na frente da juventude, dos jovens. Já pensou? Que situação embaraçosa? Então, o Sócrates fazia as perguntas, eles deveriam responder, afinal de contas, né? Eles eram os mestres naquilo, naquele tema, naquele assunto. Eles afirmavam ser mestres, né? E reconhecidos como mestres, mas não sabiam responder. E aquilo ficava pelo menos divertido para os discípulos de Sócrates, né? Ficava algo assim, um pouco cômico, sei lá, uma situação assim, até vexatória para os mestres, né? Mas os moços lá, os jovens, né, a juventude, via tudo aquilo e achava, como eu disse, pelo menos engraçado, divertido, né? E, enfim, até que isso incomodou esses mestres e essas autoridades de Atenas, e o Sócrates teve que explicar essa atitude dele, e ele tinha que renunciar ao que ele estava fazendo. Né? Quem sabe dizer que estava equivocado, ou mudar a sua trajetória, mudar de, né? Ter uma atitude diferente ali na praça. Não era permitido aquilo, né? Então ele foi lá e, e ele foi julgado, né? Ele teve que se explicar, ele foi julgado e, e ele precisava então mudar, né? Afirmar, dizer que estava equivocado e tomar uma atitude diferente. Senão ele seria condenado. Mas Sócrates, ele afirmou a verdade, né? Olha, eu entendo que eu estou no caminho certo, estou fazendo o correto, é certo, é isso mesmo, e eu não vou voltar atrás, eu vou fazer assim. Aí ele foi condenado, foi ali julgado, né? Condenado à morte. Foi oferecido a ele veneno, ele teve que tomar veneno e morreu, lutando pela verdade, né? Pela causa da verdade. O Sócrates, né? E depois o seu discípulo, né? Um daqueles jovens que seguiam Sócrates era o ilustre, que se tornou ilustre, né? Filósofo Platão. Era um dos discípulos de Sócrates. E como Sócrates tinha esse trabalho, né? No diálogo, na conversa, no questionamento, fazer perguntas na praça, ele não anotou, ele não escreveu a sua filosofia, ele não anotou os seus diálogos, sabe? Mas quem anotou e o que nós sabemos hoje
de Sócrates é pelo que Platão escreveu, pelo que Platão anotou, registrou dos diálogos de Sócrates. Então, o que nós sabemos é através dos seus discípulos. E Platão, inclusive, escreveu um texto chamado Apologia de Sócrates. Né? Então, o Sócrates estava correto, né? Naquela busca do conhecimento. Então, olha só, vamos seguir. Aqui é uma célebre frase, né? Um pensamento do Sócrates. Né? Veja bem. Ele disse, só sei que nada sei. Então, o caminho para se alcançar, chegar ao conhecimento é isso, é reconhecer a ignorância, a sua própria ignorância. Estar aberto para a novidade, para conhecer o mundo, para saber, se inteirar das coisas. É admitir que não conhece. É o que aqueles mestres precisavam. Admitir que não sabiam o que eles afirmavam saber. Que eles precisavam se inteirar, precisavam conhecer melhor. Eles precisavam estar abertos para a conversa, para o diálogo, para a investigação séria. Então, o primeiro passo é reconhecer a própria ignorância. Então, aqueles mestres, né, deveriam ter esse entendimento, né, essa atitude. Então, o Sócrates, ele disse, né, só sei que nada sei. Então, ele estava em busca do conhecimento. Ele admitia, né? Então, o ponto de partida para chegar ao conhecimento é o sujeito reconhecer a própria ignorância. Olha aí que ideia interessante, né? Essa humildade, né, de reconhecer que precisa saber, que precisa conhecer, né? Precisa saber. Então, o Sócrates é lembrado, também é lembrado por essa frase, né? Só sei que nada sei. Muito bem. Então, o Sócrates, ele trabalhou... Ah, sim. Agora nós vamos falar agora um pouco de Platão. Tá junto aqui no mesmo slide, né? Na sequência, mas aqui já está relacionado ao seu discípulo, né? Platão. Que ele vai falar sobre o mundo sensível e o mundo das ideias, né? Então, o Platão, ele entendia que existia um mundo superior, excelente, um mundo perfeito, o mundo das ideias, onde as coisas funcionavam ordenadamente, onde tudo estava certo, correto, tudo examinado e funcionava bem, certo. Era um mundo das ideias. E um mundo sensível, que é o mundo que está à nossa volta e que demanda conhecimento, que precisamos conhecer, entender, que precisamos estar abertos, prontos, né, para esta investigação, essa busca de conhecimento, de entendimento desse mundo sensível, esse mundo que está à nossa volta, não é? E que nós vivemos. E o Platão, ele vai formular para falar sobre isso, uma analogia, assim, uma história, né? Que nós chamamos do mito da caverna, ou o mito da caverna de Platão. Era mais ou menos assim. Então, alguns homens estavam presos no interior de uma caverna desde o seu nascimento, acorrentados e de costas para a saída da caverna. Acorrentados. E o que eles viam, entendiam e conheciam eram imagens refletidas na parede da caverna. Claridade nos objetos, nas coisas, neles mesmos, refletiam imagens na parede. É o que eles conheciam. O mundo deles estava posto ali. O que eles conheciam eram imagens distorcidas da realidade. Não era uma imagem
acertada, uma imagem correta, uma imagem assim que estava próxima da realidade, ou que era a realidade. Mas é algo distorcido, algo que não estava certo, não era perfeito o que aqueles homens viam. Desde de sempre. Era essa a imagem que eles tinham, a ideia que eles tinham, é o conhecimento que eles tinham, é o que eles conheciam. Eram imagens refletidas na parede. Até que um deles consegue se desvencilhar ali, se soltar daquelas amarras, daquelas correntes, né? E conseguiu chegar ao mundo exterior, ao exterior da caverna. E lá ele vislumbrou um mundo novo, diferente, com imagens, com situações reais, com coisas bonitas, com cores, com muitas coisas bonitas, né? Um mundo que estava ali à frente dele para ele conhecer, e desvendar e olhar, e, enfim, e desfrutar de tudo aquilo que estava diante dele. Então ele volta ao interior da caverna para os seus companheiros e procura convencê-los a sair também e conhecer esse mundo que estava ali pertinho deles, pronto ali para ser conhecido, percebido e desfrutado. Né? Mas aqueles homens reagiram assim, não, eles acreditavam que o mundo era aquilo lá onde eles estavam, aquelas imagens, aquilo que eles tinham lá à sua volta, lá no interior da caverna, e resistiram, né, à ideia daquela mudança, de sair dali para um outro momento, para uma outra situação. Né? Então, com isso ele quis ilustrar, né, a resistência de muitos ao conhecimento. Né? Ficam ali presos na ignorância, no pouco conhecimento, numa ideia muitas vezes distorcida, né, da realidade, e não se oferecem, não se movem, não se apresentam para conhecer o novo. O novo não, a realidade, a verdade das coisas. Né? É o mito da caverna, de Platão. Então, nós vimos, né, que os discípulos de Platão, a juventude, e ele foi acusado de corromper a juventude. Olha, né, a acusação era essa. Né? Então, o Sócrates ele estava incomodando os mestres ali, e a acusação é que ele estava corrompendo a juventude, né? Sendo que ele estava mostrando a verdade para os jovens, né? Ele estava levando esclarecimento, orientação, conhecimento para os jovens. Né? Então, uma ideia totalmente equivocada, né? Sócrates estava corrompendo a juventude, né? Ele estava ali ajudando, contribuindo para que aqueles jovens também viessem a conhecer o mundo de uma maneira mais certa, né? Real. Né? Então, o Platão, que anotou os diálogos, né? Os discursos de Sócrates, né? E depois o Aristóteles vai ser discípulo de Platão, né? Muito bem. Então vamos seguir um pouco. Bom, aqui nós temos um pensador, nós já demos um salto muito grande quando nós apresentamos, colocamos esse nome aqui no slide, Kant, né? Immanuel Kant, é um autor moderno, um filósofo moderno, né? Quase que na idade contemporânea, século XVIII, né? As ideias dele foram aproveitadas muito até na Revolução Francesa, né? Então ele é fabuloso, né? Ele é uma figura importante na filosofia, né? Então ele vai trabalhar temas importantes, né? Como autonomia, autodeterminação, e o que nós colocamos aqui, o imperativo categórico, né? E vamos lá, vamos ver. O Kant, Immanuel Kant, é uma figura muito importante na filosofia, né?
filósofo moderno. Então, o que é o imperativo categórico, né? Do Kant? Aparece no nosso volume 1, né? Da nossa disciplina. O livro número 1, volume 1, módulo 1. Por isso nós entendemos que seria interessante nós, mesmo que de uma forma breve, né? Colocarmos essas ideias, né? Do imperativo. Bom, imperativo categórico. Imperativo. Imperativo, o que é imperativo? É dar uma ordem ou um comando a alguém. Imperativo é um mandamento da razão. Olha lá. Nem sempre a vontade escolhe o que a razão indica como necessário, como certo. Então, essas situações, quer dizer, a razão e a vontade podem estar em conflito. Né? A razão ela pode entender, pode chegar, recomendar o certo, né? E pode, mas a vontade pode divergir, pode ser outra, né? O ser humano pode ter outra vontade. Mas vamos lá. Nem sempre a vontade escolhe o que a razão indica como necessário, como certo, inclinando-se, a vontade, né? Inclinando-se muitas vezes para as sensações. Então, a vontade, né? Então, às vezes, uma vontade, uma pretensão, às vezes é um pouco até volúvel, né? Não atende o que a razão está recomendando, afirmando, né? Procurando conduzir. Mas a vontade, às vezes, vai contrariar a razão. Tá vendo? O imperativo dá ordens ao querer. Ao querer. Ele vai se impor sobre a vontade, né? Ao querer. O imperativo é, portanto, um dever. É um mandamento. Então, isso é um imperativo. Agora, vamos lá. Categórico. Está certo, não existe dúvida, está claro, absoluto. É uma coisa categórica, né? Então, o prefeito Ricardo Nunes foi categórico em afirmar que o transporte público é a maneira mais segura, principalmente os metroviários, né? O metrô é excelente, né? Seguro, rápido para o ser humano. Então ele afirmou, ele foi categórico, né? Com todas as letras, né? Afirmou, não deixou dúvida, né? Foi muito claro, muito objetivo, né? Em afirmar que o transporte público é a saída, né, para a nossa cidade de São Paulo, né? Tá vendo? Então, é um exemplo, né, para a gente pensar aqui, categórico. Então, é uma ordem categórica que está certa, que não deixa saída, que não dá alternativa, está claro, é absoluto, foi verificado, foi pensado, precisa ser observado, né? Tá vendo? Então é um imperativo. Lembra das aulas do nosso idioma, né, de português, os imperativos, verbos imperativos, né, que são ordens, né? Então, o imperativo categórico, é um imperativo que afirma, que não deixa dúvida, que afirma, está certo, está correto, é absoluto, né? Por isso precisa ser seguido, observado, e a vontade precisa se render né, ao imperativo categórico, né? Então vai. Imperativo categórico é uma ordem incondicional. Agora nós vamos conceituar, né, o que é imperativo categórico. É uma ordem incondicional, ou seja, se todos os seres racionais, em todas as circunstâncias, é para todos, né? É uma ideia universal e obrigatória. Obrigatória. Né? É um imperativo categórico. Né? E algo estabelecido, concreto, examinado, certo, que precisa ser seguido por todos. Né? E isto
apoiado na razão, né? Vamos lá. O Kant ainda, né? Continuando. Kant, autodeterminação e autonomia, né? São temas importantes, né? E temas trabalhados pelo nosso pensador, Immanuel Kant. Muito bem. Kant acreditava que no exercício da consciência residia a possibilidade da autodeterminação e autonomia. Não é? Ora, no exercício da consciência residia a possibilidade de autodeterminação e autonomia. Aquele que decide ousar e pensar por si mesmo tem a chance de alcançar a maioridade. Olha só. Então, o que é a maioridade? Alguém que ousa pensar por si mesmo, por si próprio. Tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, as suas próprias escolhas. Tomar o rumo, ou seguir o rumo, ou pensar, ou traçar o rumo para a sua trajetória, para a sua vida, né? Entendeu? Então, quem ousa assim, quem entende assim, quem pensa assim mesmo, alcança a maioridade, né? Essa maioridade, ou autonomia, ou autodeterminação, né? Algo positivo, né? Então, autodeterminação e autonomia. Aquele que decide ousar e pensar por si mesmo tem a chance de alcançar a maioridade. Agora, quando alguém não faz isso, é erro dele mesmo, da pessoa mesmo. Porque ele pode, mas não ousa fazer, não se apresenta, não faz. Prefere. Bom, aí nós vamos ver o outro. Então tá. Olha, então vamos lá. Aquele que decide ousar e pensar por si mesmo tem a chance de alcançar a maioridade. Ou seja, ser autônomo, né? Que ousa pensar por si mesmo, pensar, tomar as decisões, fazer as escolhas, né? Ter as rédeas da sua vida em suas mãos ali, conduzir a sua vida, né? Tomar as decisões, fazer as escolhas. Então isso é ser autônomo, ele é autônomo, ele tem a maioridade. Enquanto aquele que deposita a sua vida na determinação do outro, olha só, vamos ver o contrário, né? Enquanto aquele que deposita a sua vida na determinação do outro, que segue o que o outro afirma, diz, né? Somente, né? Que não ousa decidir por si próprio, né? Fazer escolhas e agir, né? Então, aquele que deposita a sua vida na determinação do outro, com mais autoridade para julgar o certo ou errado, está ainda na minoridade, ou seja, é ainda imaturo. Então, aquele que não tem segurança para decidir, para conduzir a vida, para resolver as questões que surgem, para fazer as escolhas, não é? Então, quando esse deixa o outro decidir por ele, entende que o outro está preparado, está melhor que ele, mais bem preparado que ele para decidir. Tá vendo? Enquanto aquele que deposita sua vida na determinação do outro, com mais autoridade para julgar o certo e o errado, que entende assim, né, e está ainda na minoridade. Ou seja, é ainda imaturo. Então aí é o conceito de autodeterminação e autonomia do Kant. Dois temas que ele trabalha, né, importantes, né, do Kant, né? E que
esses temas aparecem, né, em nosso livro. Muito bem. Com isso, nós chegamos ao final da nossa exposição, mas nós vamos seguir, né, em outros encontros, né, com temas do nosso primeiro volume, do volume número 1, ou do módulo 1 da nossa disciplina Filosofia. Então, eu quero agradecer às colegas e os colegas pela atenção e desse tempo que nós trabalhamos esses temas, né? Eu penso, eu acredito que vão ser importantes, ou vão ter aplicação, né? Quando nós estivermos lendo os nossos livros, né? O volume número 1 da nossa disciplina, né? Eu espero que os colegas tenham gostado da apresentação. Obrigado pela atenção.